Esse poder é facultado às empresas. A empresa pode bloquear o sistema dela para impedir que essa... E é importante ser colocado esse assunto pelo seguinte: esse controle, de fato, ele é conduzido em dois caminhos, em duas vertentes. Nós temos a vertente jurídica, que nós temos que analisar quais são as legislações que dão amparo para que a empresa possa exercer esse controle, e a vertente tecnológica. Então, eu sempre digo o seguinte: quem tem o código de programação ou a estrutura da rede tem condições de ditar as normas de conduta daquelas pessoas dentro de determinado espaço. Consequentemente, se a empresa resolve fazer filtragem de acesso de sites, por exemplo, de sites de comunidades virtuais, ou mesmo de e-mails corporativos, de e-mails de outros provedores, ela pode fazer, evidentemente. Por quê? Porque ela é dona da estrutura. Então, ela tem, nesse poder de gestão, amplo direito de fazer o que lhe bem convier em relação ao acesso e ao manuseio dessas informações que trafegam dentro do ambiente. A propósito, doutor Alexandre, eu li uma notícia recentemente, há uma discussão internacional, inclusive, sobre isso, sobre o controle da própria rede de internet, que hoje é feita pelos Estados Unidos. Exatamente, né? A governança da internet. A governança da internet, né? E há uma proposta para que isso seja transferido para a ONU, né? Exatamente, para que saia da mão dos Estados Unidos. Isso foi discutido na última reunião em Tunis, né, no final do ano passado. Mas isso não vingou, não. Os Estados Unidos ainda detêm toda a infraestrutura da rede mundial, e isso é um certo risco, porque hoje, do jeito que eles comandam a internet, por mais que a internet seja multinacional, etc., eles podem, de uma hora para outra, por exemplo, cortar o acesso de quem está no Iraque à internet. E fizeram isso recentemente, inclusive. Fizeram. Mas tem um detalhe nessa questão que eu queria... Tem mais um detalhezinho que eu gostaria de pegar um gancho. É o seguinte: quando ele fala essa questão da empresa bloquear, eu vi um caso interessante da Espanha, que o sindicato conseguiu os e-mails dos empregados, os e-mails corporativos, e começou a mandar convocação para a Assembleia Sindical, material a respeito das questões trabalhistas em relação àquela empresa, e aquilo foi levado para uma Câmara de decisão. E, num primeiro momento, diz que a empresa poderia impedir esses e-mails, que a empresa poderia impedir. A decisão final foi no sentido de que o sindicato, ele estava usando de uma forma, o cartão postal, né, de uma forma de correspondência, entre aspas, e que era legítimo ele fazer essa forma de comunicação, porque era um meio, um meio ágil, rápido, econômico, etc. E que, por que não, ele não poderia? Então, que a empresa não podia. Interessante que quando ele coloca isso, na Espanha foi entendido que a empresa não podia impedir os e-mails enviados pelo sindicato. Mas, isso eu achei muito interessante. Interessante, realmente. Mas eu queria saber um detalhe, porque quando o provedor é da própria empresa, ela tem todo o controle. Mas se dentro da empresa eu acessar um e-mail particular meu, que eu tenho um provedor contratado por mim, etc., isso não faz diferença? Não faz diferença. Agora, ainda voltando na minha última resposta, como a empresa tem o poder de gestão, cabe a ela ser liberal ou não em relação aos seus empregados, permitindo o acesso aos sites de e-mails de outros provedores. Ela tem esse poder de deixar ou não. Ela pode fazer uma barreira, uma filtragem, dizendo: você não pode acessar o site do provedor A, B, C, D ou E. E, consequentemente, você não vai poder trabalhar, porque eu acho que isso aí você vai tomar muito tempo em relação ao seu tempo de trabalho. Isso pode dar margem a você ter um canal para poder enviar informações sigilosas da empresa. Então, essa questão, ela tem que ser tratada única e exclusivamente dentro da política de gestão de cada empresa. Pois é, mas complementando, se a empresa não bloquear o acesso a outros provedores, a correspondência que esse empregado emitir, que ele transmitir por esse provedor, a empresa tem o direito de controlar também? Olha, tecnologicamente isso vai ser mais difícil de efetivamente acontecer. Mas se ela fizer esse monitoramento em relação ao conteúdo, de forma a mostrar a boa-fé que ela estava, de repente, fazendo esse monitoramento para efeito de zelar sobre o eventual envio de informações sigilosas, eu não tenho dúvida nenhuma que, mesmo nessa conta, ela poderia exercer esse controle. Quer dizer, juridicamente, então, não faria diferença? Eu volto a dizer, o que não importa muito é o aspecto da estrutura ou do caminho do provedor. O que importa é o conteúdo da informação. Então, a análise tem que ser focada nisso.
Doutora Adriana, concorda com essa? Eu a princípio eu preferia ver a hipótese porque, por exemplo, é casuístico. Porque vamos imaginar, num e-mail pessoal, a coisa se desdobra. O meu e-mail pessoal ou o e-mail pessoal do empregado, sendo utilizado, vamos supor, no horário de trabalho, é claro que a empresa pode monitorar o envio, o conteúdo não. Eu vejo que o conteúdo, ela só vai poder entrar no conteúdo do e-mail se houver uma autorização judicial, no e-mail particular. Mas sabe o que acontece na prática? Por exemplo, o funcionário pode configurar o seu programa de e-mails tradicional retendo mesmo as mensagens de outros provedores dentro do disco rígido da empresa. O que daria chance para a empresa, então, fazer um contínuo monitoramento, digamos, por palavras-chave, que permitisse a ela identificar que houve algum conteúdo ilícito. Bisbilhotar. Exatamente. E aí, com base nesse conteúdo que ela encontrou no disco rígido dela, zelando pelo seu próprio benefício em relação àqueles pontos todos que nós já colocamos anteriormente, eu não sei, eu acho que é uma questão... Não, aí ele já coloca, eu tô vendo como é que as coisas se desdobram. A pessoa gravou no computador da empresa. Aí quando ela grava, aí ela realmente, ela já coloca na ferramenta, igual foi, né, está dito na decisão do TST, na ferramenta de trabalho que é fornecida pelo empregador. Aí fica realmente, aí eu vou concordar com ele. Aí fica realmente difícil de dizer. A pessoa grava o e-mail na ferramenta de trabalho dela, dentro do espaço físico do empregador, aí não tem como. Agora, se a operação é toda remota, isso. Aí a situação toda é virtual, diferente. Eu acho que aí não tem como justificar isso, porque aí eu acho que sim, é uma quebra.